hoje é números complexos e, e temos uma primeira parte sobre números complexos em que vamos trabalhar no GeoGebra, como até aqui sempre temos feito, e depois temos uma parte em que vamos experimentar pela primeira vez o Jupyter Notebook, por exemplo, programar algumas coisas em Python usando esta ferramenta e vendo as potencialidades que ela tem para pessoal como nós, que somos matemáticos e queremos fazer alguns cálculos usando Python. Ora bem, então, algumas indicações relativamente ao uso de números complexos no GeoGebra. Nós escrevemos os números complexos geralmente na forma habitual. Por exemplo, vamos aqui no primeiro exercício, pede-se para criar complexo da forma A mais BI. Atenção que quando escrevemos BI, aqui normalmente nós escrevemos o B e o I tudo pegado, mas no GeoGebra temos que pelo menos ou pôr um espaço a separar ou pôr um sinal de multiplicação, porque senão ele pensa que é um slider chamado B, tá bem? Ou D, tá bem? Temos que separar aqui as letras. Também não se pode chamar a um complexo apenas Z, porque da mesma maneira que a letra X e a letra Y são especiais, a letra Z também é especial. Portanto, podemos chamar o complexo Z1 e Z2, como está aqui, mas não podemos chamar-lhe Z igual a A mais BI, a dar erro, e podemos ficar um bocadinho perplexos porque é que não funciona, e a razão é esta, que as letras X, Y e Z representam os eixos, são coisas especiais para o GeoGebra. Bom, então, nós vamos fazer aqui algumas operações com números complexos e depois vamos passar a representação dos números complexos para coordenadas polares. Ora, falámos em coordenadas polares precisamente numa ficha anterior, na penúltima, se não me engano, e é importante nós repararmos numa coisa que se calhar para alguns é perfeitamente evidente, para outras pessoas se calhar nunca repararam nisso. Quando nós representamos um número em coordenadas, um ponto do plano em coordenadas polares, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer qual é a distância que está da origem e o ângulo que o vetor com a origem, na origem do referencial e extremidade nesse ponto faz com o eixo positivo do x. Quando pensamos num número complexo, e passamos há uma distinção que é costume fazer-se no ensino secundário, que nós vamos abolir completamente, que é uma coisa é o número complexo e outra coisa é o afixo do número complexo. Abolimos esta distinção. O afixo do número complexo é um número complexo. Um número complexo identifica-se com o ponto de R2 e, portanto, é a mesma coisa. E quando olhamos para o plano e representamos esse ponto em coordenadas polares, estamos a representar o número complexo de uma maneira que também é conhecida. Está bem? O que é isso? Coordenadas polares, quando falamos do número complexo, corresponde a quê? Digam lá coisas, meus meninos. Lembram-se como é que são as coordenadas polares? A distância, a origem e o ângulo. No número complexo, isso é o quê? É o módulo do número complexo e é o seu argumento. E o argumento, exatamente. Portanto, representar um número complexo em coordenadas polares, como me disse o Fábio muito bem, é dizer qual é o módulo e qual é o argumento, ou seja, corresponde àquilo que nós, em termos de números complexos, costumamos chamar a forma Trigonométrica. Trigonométrica, exatamente. Está bem? Portanto, uma das primeiras coisas a constatarmos é isto: pontos, números complexos, coordenadas polares de forma trigonométrica é a mesma coisa. Isso é um dos objetivos aqui deste primeiro exercício. Repare-se que pede-se aqui para fazer uma cópia dos números complexos. Portanto, criamos complexos Z1, Z2, multiplicamos, fazemos um Z3 e depois fazemos W1, W2, W3, são meras cópias dos anteriores. A razão é meramente técnica, tem a ver com o facto do GeoGebra não saber multiplicar duas coisas em coordenadas polares, ele só sabe multiplicar números complexos na forma de complexos, digamos assim. E, portanto, nós fizemos a batota, foi multiplicámos números complexos e depois fizemos variantes desses números agora escritos em coordenadas polares e vemos o que é que acontece. Tá bem? E depois, no segundo exercício, ainda no GeoGebra, pretende-se
novamente lidar com as operações de números complexos, agora olhando para a sua representação matricial, ou seja, um número complexo pode corresponder a um vetor e uma operação de multiplicação por um complexo é uma aplicação linear e identificamos qual é essa matriz e tentamos perceber que relação é que o módulo dessa, o determinante dessa matriz tem alguma coisa a ver com o módulo do complexo. Okay? Portanto, eu vou-vos deixar trabalhar, entretanto, eu perdi o chat da sessão anterior, portanto, se alguém tiver dificuldades em instalar o Anaconda enquanto estamos a trabalhar nestes primeiros exercícios, vá-me dizendo coisas através do chat e tentaremos resolver, está bem? Vou-vos pôr então agora o GeoGebra aqui à vista e deixar-vos trabalhar sempre com o convite para porem quaisquer questões, ou usando diretamente o áudio ou através do chat, e quando for apropriado partilharão o vosso ecrã para vermos quais são as situações que estão a passar no vosso GeoGebra. Bom dia. Era só para perguntar, como é que, quando, por exemplo, na B dizem-nos quais as coordenadas dos pontos do plano que representam estes números, Sim. Eu já não lembro como é que poderíamos fazer. Eu já inseri no GeoGebra o Z1 e o Z2 Sim. E aparecem-me 2 pontos. Sim. E agora eu quero ver as coordenadas destes pontos? Sim. Basta retirar do coisa. Portanto, se nós escrevemos o complexo A mais BI, ele é representado por um ponto do plano. Ok. Está bem? Portanto, o que é este? Ok. Depende do A, depende do B, não é? Quais são a abscissa e a ordenada ok. deste ponto. Tá Portanto, bem. quando nós temos um complexo representado na forma algébrica, ele corresponde a um ponto representado através de um certo tipo de coordenadas. Se o temos na forma trigonométrica, o mesmo ponto é representado por outro tipo de coordenadas. Portanto, as duas representações dos números complexos correspondem também a duas representações dos pontos do plano. Ok. E como é que fazíamos aquela passagem para as coordenadas polares? Ok, portanto, nós temos aqui um número complexo. Sim. Vamos às configurações. Estão a ver o meu ecrã com o GeoGebra, não está? Sim. Ok, portanto, vamos às configurações. Nas configurações, eu tenho aqui as imagens a tapar um bocadinho. Nas configurações, na parte de álgebra, se não me engano, vamos lá ver. Álgebra. Porque não está aqui. Não estava selecionado o número complexo. Portanto, se tivermos selecionado um número complexo e formos à parte de álgebra nas configurações, vemos que podemos representar como número complexo, coordenadas polares, coordenadas cartesianas, e isto não se aplica porque estamos só a 2 dimensões, não é? Mas, portanto, qualquer uma destas 3 opções, se eu mudar ali para coordenadas polares, ele aparece em coordenadas polares. Ótimo, está bem. Obrigada, professor. Não. Ora bem, há aqui uma pergunta relativamente ao exercício 1E. O que é que se pretende aqui? Bom, em primeiro lugar, como eu disse há pouco, fazemos cópias daqueles complexos. Portanto, o W1, o W2 e o W3 são a mesma coisa, os mesmos números complexos que o Z1, o Z2 e o Z3, respectivamente. E mudamos a sua representação para coordenadas polares. Bom, e primeira questão, o que é que estas coordenadas representam? Isso é um assunto que eu comecei por discutir há bocadinho, que é, se eu represento um número complexo em coordenadas polares, ele tem uma distância à origem que corresponde ao módulo do número complexo e faz um ângulo que nós chamamos o argumento do número complexo. Portanto, quando nós representamos o número complexo em coordenadas polares, isso corresponde àquilo que nós chamamos a representação trigonométrica do número complexo. E depois, no fundo, uma vez tendo em consciência que estamos a falar, ao fim e ao cabo, do complexo na forma trigonométrica, é lembrar-nos o que é que acontece quando nós multiplicamos dois números complexos escritos na forma trigonométrica. O que é que acontece ao seu módulo, o que é que acontece ao seu argumento. Nós temos 3 números complexos, agora vamos mudar a sua representação para
dar a representação de W1, W2 e W3 para coordenadas polares. Podemos deixar aqui os ângulos em graus ou em radianos, deixe isso ao vosso critério. E o que se pretende é observar qual é a relação que há entre estes valores. Por exemplo, o W3 é o produto W1 por W2. O que é que acontece ao módulo? A relação que há entre este valor do módulo do W3 e dos valores do módulo do W1 e do W2. E a mesma coisa em relação aos argumentos. Essa é a pergunta do 1 é. Em relação ao 1D, pergunta se é para escrever, vamos lá ver, o que é que diz o 1D? Vamos lá reler o que diz o 1D. O 1D diz calcula o produto. Aqui no 1D é simplesmente escrever no GeoGebra, Z3 igual a Z1, Z2. Aqui não é para fazer a conta manualmente, digamos assim. Onde se pede para fazer a conta manualmente é no exercício 2A. Isso, aqui mas reparem que no exercício 2A falamos no complexo na forma algébrica e pede-se para fazer o produto, aqui sim, é fazer o produto analiticamente, multiplicar o complexo A mais BI por C mais DI e dizer qual é a expressão desse produto. Ok, coordenadas polares, então vamos lá ver. GeoGebra. Temos um número complexo, eu vou pôr aqui o Z1. Vamos aqui no Z1, vamos às configurações. Configurações álgebra. E podemos escolher número complexo, coordenadas polares ou coordenadas cartesianas. Mudamos para coordenadas polares, ele aparece com coordenadas polares. Eu vou deixar este como complexo, porque este C1 era suposto ser, mas é a mesma coisa para outro qualquer. Coordenadas polares, coordenadas cartesianas, número complexo. Não temos que representar por coordenadas cartesianas. Não tem problema nenhum. Um é. Dúvida sobre um é, vamos lá abrir. Portanto, no 1E, o que nós pretendemos é reconhecer, ao fim e ao cabo, o que se pretende aqui é fazer apelo àquilo que nós sabemos sobre números complexos. Quando representamos um número complexo em coordenadas polares, o que estamos, no fundo, é dizer qual é o módulo e qual é o argumento. Quando multiplicamos, o que é que acontece aos argumentos, o que é que acontece aos módulos? Eu vou escrever, aqui vou passar para o GeoGebra e vou escrever um número complexo na forma trigonométrica para ajudar a perceber o que é que se está a passar. Portanto, nós temos um número complexo W1, um número complexo W2. Vamos escrevê-los na forma trigonométrica. Vou escrever aqui no GeoGebra, dá para escrever bonitinho, em LaTeX, muito bom. Portanto, se eu tiver um W1 na forma trigonométrica, eu posso escrevê-lo desta maneira, rho 1 vezes E elevado a I θ. Portanto, tenho um número complexo escrito desta forma. Portanto, o que é este rho 1? Este rho 1, para o nosso complexo W1, rho 1 é este valor, é o módulo do complexo. E o θ1 é o argumento. Quando nós multiplicamos, não é? Se eu agora multiplicar, fizer a mesma coisa para o θ2, tem estes dois números complexos. Quando eu multiplico, o que é que acontece ao módulo, o que é que acontece ao argumento? Aqui não é propriamente preciso escrever forma nenhuma. O que é preciso é relembrarmos aquilo que nós sabemos de números complexos, ou simplesmente, reescrevendo desta maneira, fazer esta conta. Quando eu faço W1 vezes W2, como é que se multiplicam estas coisas? Para propriedades da função exponencial, é fácil de ver o que é que vai dar. Vai dar este vezes este, e depois é elevado a, e somam-se os expoentes. Professor, Sim. no 1D, como o professor disse que era só para vermos o que é que acontecia no GeoGebra, no relatório não metemos nada. Não é preciso nada de especial. No 1D é só mesmo chegar aqui ao GeoGebra e pôr Z3 igual a Z1 vezes Z2, mais nada.
Está bem, mas no trabalho realizado não temos conclusão nenhuma. Sim, aqui não há conclusão nenhuma. Okay. É só calcular o produto, para depois as conclusões são feitas depois com a versão popular, ou trigonométrica, se quisermos. Professor, para ter um modo de caso é preciso abrir uma nova folha, não é? Convém ser uma nova folha por uma razão simples, é que nós temos aqui um A que é um slider, por exemplo, neste momento o meu A vale 1.9, o meu B vale 1, pode valer outra coisa qualquer, não é? E depois nós vamos criar um vetor com coordenadas A e B. Se já existisse, se for na mesma folha, o A vai ser substituído por este valor, o que quer que ele seja. Okay. E não é isso que a gente quer, nós queremos trabalhar com um A simbólico. Tá bem. Isso é sempre bom quando, nestas coisas, quando fazemos uma coisa no CAS, é boa ideia começar numa nova para não comprometer os nomes. Ok. Portanto, no exercício 2, já que se levantou a questão, e pode haver também mais pessoas com algumas dúvidas sobre isto, a primeira parte do exercício 2 é que esta primeira pergunta 2A, essa é que é mesmo para fazer a conta manualmente, não é? Para indicar algebricamente como é que se faz o produto A mais BI a multiplicar por C mais DI. E depois, a segunda parte é para representar o produto Z1 vezes Z2, considerando o Z2 como um vetor coluna e representar esta operação, multiplicar por Z1 através de uma matriz apropriada. Uma dúvida sobre o 2BI. Ok. Portanto, 2BI, um vetor cujas coordenadas sejam a parte real e a parte imaginária do complexo. Bom, é escrever, portanto, o nosso complexo Z2, a ideia é que o complexo Z2 represente C mais DI, e vamos construir um vetor com duas coordenadas, que são a parte real, que é o C, e a parte imaginária, que é o D. Já usámos vetores da última vez, portanto, é a mesma coisa. No fundo, mais uma vez, estamos a identificar um número complexo C mais DI com o vetor CD. Basicamente, vamos dizer que o Z2 vai ser dois pontos igual a, no caso temos que pôr 2 pontos igual, quando no outro lado poríamos igual, às vezes a gente esquece, isso pode ser uma razão por algumas coisas não funcionarem. A gente só tem que fazer mesmo isto. O objetivo do exercício 2B é definir o vetor desta maneira e definir uma certa matriz, de maneira que multiplicar a matriz pelo vetor corresponde ao resultado de multiplicar o complexo Z1 por Z2. Eu acho que é uma boa altura agora para fazer uma pequena intervenção, porque algumas pessoas podem já estar próximo de chegar ao exercício 3 e eu queria dizer algumas coisas sobre isso. Portanto, vou começar por mostrar aqui novamente o nosso exercício. E então, o nosso exercício 3 vai ser a nossa estreia a usar uma ferramenta que eu espero que vocês vão encontrar, provavelmente, bastas vezes e se calhar até vão adotar para vários trabalhos no futuro, que é chamado Jupyter Notebook e que vem incluir no Anaconda. Bom, como é que esta coisa funciona? Portanto, nós temos uma noção do notebook que é, ao fim e ao cabo, como o nome diz, é uma espécie de um bloco de apontamentos que é composto com pequenas células onde nós podemos pôr código em Python e executar, ficamos com o output e também podemos, além disso, escrever texto, escrever até matemática em LaTeX e fica tudo num documento só, bem organizado, bem arrumado. E dentro, o código que nós vamos escrever vai ser na linguagem Python 3, que vocês já conhecem. Neste caso, vamos aproveitar e, como estamos no tema de números complexos, vamos fazer algumas coisas com números complexos. Python tem uma classe para números complexos, chama simplesmente complex, e nós vamos experimentar algumas coisas com ela. Ora bem, então vamos abrir agora o Jupyter Notebook pela primeira vez e ver como é que funciona. Quando se lança o Jupyter Notebook, o que ele faz é, ele cria um pequeno servidor que corre às escondidas no nosso computador e vai abrir uma página no browser que vocês utilizem, pode ser o Edge, ou o Explorer, ou o Chrome, ou seja o que for, aquele que estiver definido no vosso computador.
Okay? E vai aparecer algo assim. Parece assim, algo assim como isto. E o que a gente faz é, como ainda não criamos nenhuma página, nenhum notebook, vamos criar ali onde diz New e vamos criar um notebook, escolhendo Python 3. Pode haver, há notebooks para diferentes linguagens, eu tenho aqui 4, mas algumas pessoas podem ter até mais, ou ter só o Python, não interessa. Para nós só nos interessa Python 3. Quando criamos um notebook, aparece-nos isto assim. Tá bem? Esta caixinha que nós temos aqui, nós chamamos de uma célula, e nesta célula nós podemos escrever código, código em Python, neste caso, porque é o Python que estamos a usar, ou então podemos também escrever a própria documentação. Bom, antes de fazermos mais alguma coisa, há algo que eu aconselho a fazer logo desde o princípio, que é mudar o nome. Portanto, clicamos ali em cima, neste caso a minha dizia Untitled 26, dá para ver que tem muitos Untitled, ou seja, que eu muitas vezes não mudo o nome às coisas. Ora bem, portanto, vamos mudar, por exemplo, ficha 5, exercício 3. Muito boa ideia, dar um nome sugestivo. Portanto, digamos, este vai ser o nosso notebook, que vai ser um documento que começa por ter uma célulazinha aqui, já não tem nada, e depois vai ter várias coisas. Nós podemos escrever aqui código em Python, portanto, podemos escrever print hello world, não é? Que é o... E se eu fizer enter, podemos escrever, portanto, se eu fizer enter não acontece nada, estou a escrever aqui, mas faço shift enter ou alt enter e ele executa o código. Pronto, e ele escreveu. Ou faço 2 mais 3, como está aí, faço shift enter e ok. Eu posso escrever código em Python, pedaços de código em Python e executar. Ok. Ok, não vi como é que abriu o Jupyter. Ok, de facto eu saltei essa parte à frente. Há basicamente duas maneiras de abrir o Jupyter. Ou lançando o Anaconda Navigator, que tem este aspecto que eu vou mostrar agora. Portanto, quando instalam o software, tem uma pasta do Anaconda, tem lá várias coisas dentro. Uma delas chama-se Anaconda Navigator. Se abrirem o Anaconda Navigator, ele abre várias ferramentas. Portanto, isto não traz só o Jupyter Notebook, traz várias outras coisas. A seu tempo poderão ser interessantes, agora neste caso só nos interessa o Jupyter. Ou então podem simplesmente abrir a pasta e tem lá um link para lançar o Jupyter. Isso depende do sistema onde estejam. Mas eu trabalho no Mac, ele instala o Anaconda Navigator e a partir daqui clica ali em Launch e lança o Jupyter. No Windows eu penso que aparece também um link para correr logo diretamente o Jupyter sem sequer abrir o Navigator, mas não tenho aqui um sistema Windows à mão para experimentar. Ok, depois vamos executando código. Já agora, antes de executar código, só mais alguns pormenores. Nós podemos gerir tudo isto, ou seja, esta célula, por exemplo, estava aqui só para experimentar. Clicamos, está selecionado e posso simplesmente apagar, porque não interessa nada, foi só para experimentar. Posso inserir células novas, acima ou abaixo. Posso mudar as células para código ou para Markdown. Usar Markdown significa... Este Markdown é uma linguagem que é, digamos, relacionada com HTML e permite escrever documentação. Posso pôr aqui um título muito bonito, ficha, trabalho, posso escrever aqui coisas em LaTeX, por exemplo, ponho dólar e posso escrever e
aqui aparece-nos o código em LaTeX dentro de $1, posso escrever. Posso criar células, portanto, que são tipo Markdown, onde se pode escrever e posso ter células com código e posso intercalar estas células da maneira que eu quiser. Isto permite-me fazer o quê? Permite-me ter não só uma pedaço de código, uma quantidade de código para ali espalhado, como documentar esse mesmo código e ter um trabalho. Inclusivamente, para levarmos isto ainda mais longe, podemos, não hoje, não aconselho a fazê-lo hoje, mas há casos em que podemos simplesmente usar esta ferramenta para fazer não só os programas que temos para fazer, como o próprio relatório. Ao fim e ao cabo nós podemos escrever e mostrar no mesmo a folha as explicações e o código que estamos a fazer. Portanto, havia dúvidas sobre a matriz do exercício. Ok, dúvida sobre a matriz do exercício 2. Então vamos lá voltar. Não está a pensar mal, não senhor. Agora vamos lá ver. E uma dúvida. Vamos voltar aqui. Portanto, quando nós multiplicamos um complexo, deixa eu ver aqui. Quando nós multiplicamos o complexo A mais BI por C mais DI, sabemos quanto é que dá o resultado, e o que nós queremos é reproduzir esse resultado nesta forma, ou seja, se eu multiplicar Z1, o meu Z1, digamos, se eu multiplicar o complexo A mais BI por C mais DI, vai dar um complexo que é AC menos BD, a parte real, e a parte imaginária é AD mais BC, está bem? Portanto, temos que construir a matriz de maneira que multiplicar a matriz por Z2 dá esse resultado. E é essa mesmo. Professor? Sim. No 3E. Sim. Os dizem-nos procure descobrir como calcular o módulo conjugado de um número complexo. Ok. Uhum. Como é que existe alguma função no Jupyter que nos faça isso ou é calcular à mão? Calcular à mão no Python? Não. O objetivo é averiguar como é que em Python nós obtemos um módulo conjugado de um complexo. Quando dizemos averiguar, pode ser por simplesmente ir ao Google pesquisar. Tá bem? Portanto, a ideia é, boa, tá, também há complexo no Python. E como é que eu faço para obter o módulo? Imagino que está sozinha e está a fazer uma coisa com complexo. Boa, olha, vou programar em Python. Como é que eu faço para obter o módulo? Okay. Como é que a gente consegue responder esta pergunta sem recorrer ao professor ou ao colega que já fez ou outra coisa? Vamos ao Google e procuramos, não é? Okay. Portanto, isso é uma das vertentes que às vezes nós tendemos a pensar mal sobre isto. Isto é, dizemos assim, quem vai ao Google procurar está a fazer badalho. Não, faz parte do trabalho. Se eu estou a investigar como fazer uma coisa, tenho várias ferramentas à minha disposição. Portanto, se eu preciso de resolver um problema computacional, preciso saber como é que se chama aquela função, quantos argumentos é que tem, como é que eu chamo se o primeiro argumento é o módulo ou é o argumento ou outra coisa qualquer. Investigamos, pesquisamos, porque a informação está disponível na internet e é isso mesmo que se pretende aqui. Ok, boa. Obrigada. Ok. Uma pergunta muito, muito pertinente sobre como é que nós pomos o código no relatório. Então eu vou-vos... Temos aqui um template do relatório, ignore o resto, que não está, obviamente não está preparado para coisa nenhuma. Uma maneira de escrevermos o código que eu aconselho é usarem o ambiente chamado verbatim. Portanto, se escreverem dentro do ambiente verbatim, ele vai escrever tal e qual como aparece, ou seja, vai respeitar os espaços, vai usar um tipo de letras todas do mesmo tamanho, tal e qual como é que costuma aparecer no código. Portanto, se eu aqui, por exemplo, isto no meu relatório vai ficar
ver aqui como é que fica o código. E vai respeitar a indentação, etc. Se eu puser aqui, por exemplo, uma função. Vai ficar exatamente com o mesmo alinhamento com que eu escrevo e tudo. Portanto, vai respeitar a formatação, que no caso do Python é fundamental ter o alinhamento correto, como sabem. Portanto, a Inês pergunta se a matriz do exercício 2 poderia ser AB menos BA. Não. Não é bem essa. Não é bem essa. Ora, vou tentar com esta matriz. Se eu fizer A, Z2, isto não representa o produto Z1 vezes Z2. Devia dar, o que devia dar era... Devia dar este resultado, AC menos BD e AD mais BC, e com esta matriz não é isso que dá. Portanto, esta matriz não está certa. O sinal de menos está no sítio errado. Menos devia estar aqui. Sim, agora está mal. Professor, Sim. pode-me explicar porque é que eu estava a tentar perceber a função arg Sim. e pronto, eu percebo a parte de porque quando fazemos manualmente o que fazemos é a tangente menos 1 de B sobre A, Sim. Ok. Sim. que tem em comum esta primeira parte com o ato tangente ou não? Sim, tem. Sim. Que ele faz a mesma coisa, divide o B por A, mas depois porque é que ele multiplica 180 a dividir por π? É para termos em graus? Exatamente. Essa parte é para termos em graus. Ok. Nós, para Então, convertermos um valor de radianos para graus, basta multiplicar por 180 dividido por π e vice-versa, multiplicar por π sobre 180. Dá para converter de radianos para graus ou de graus para radianos. Portanto, aqui o interesse de pôr isto aqui é só para que nós, quando compararmos alguns complexos simples, consigamos ver rapidamente se a resposta está ou não está correta, não é? Se eu tentar, por exemplo, fazer o argumento de 1 mais 1J, isto deve dar, em graus dá 45, e exato, deve sim. estar a ver se π sobre, quanto é que dá π sobre 4, a razão é essa, dizer assim, mas por isto a dar em graus para se ver melhor, basicamente. Se eu tirar esta multiplicação aqui, ele vai dar a resposta em radianos. Okay. E então, na 4, na linha 4, Sim. do 3, ele diz para utilizarmos o arco cosseno. Sim, pronto, o primeiro passo, e esta questão interessa a toda a gente, o primeiro passo é reconhecer que espécie de problemas é que esta função tem. Por exemplo, se nós calcularmos este argumento, dá 45, parece perfeito. 1 mais i, o ângulo é 45 graus, está bem, perfeito. Mas se nós experimentarmos com outros argumentos, alguns dá resultados errados, e outros, pior ou melhor, depende do ponto de vista, dá erros mesmo, exceções, não é? Portanto, o que acontece, nós, como se dizia ali, uma pergunta, 3i, já agora, quando no enunciado está 3i porque esta é a notação que nós habitualmente usamos, mas claro, tem que se depois escrever em Python, teremos de traduzir, portanto, não é pôr aqui 3i e dá erro porque o i não é conhecido, isso vai dar name error porque o i não existe, ou syntax error, não é esse o problema. O problema é que se eu puser 3j, dá erro na mesma. Sim, porque utiliza uma divisão e a divisão tem
tem restrições. Exatamente, utiliza uma divisão e o erro explicitamente, isso é uma coisa também importante para todos, quando se trata de programação, muitas vezes as pessoas ficam aflitas porque deu erro e param ali, bloqueiam. Não devemos fazer isso, devemos ler qual é a mensagem de erro. Neste caso, a mensagem de erro é divisão por zero. Portanto, ele não diz deu erro, ele diz deu erro, divisão por zero. Ou seja, há uma divisão, e onde é que está uma divisão? Só há uma divisão. E estamos a dividir por zero, obviamente não se pode fazer. Portanto, quem é que é zero? Bom, a parte real é zero, claro. Portanto, há aqui obviamente um problema. Isto vai falhar para este complexo 3J, vai falhar para o complexo menos 7J, pela mesma razão, porque estamos a dividir a parte imaginária, que é, por exemplo, menos 7 neste caso, por zero, e isto dá erro logo, rebenta, não é? Portanto, este tipo de erros nós chamamos de exceções, portanto é um erro fatal, em que o código rebenta, não há mais nada. Eu podia ter aqui outras coisas a fazer, se fosse fazer outras instruções a seguir, ele não vai executar coisa nenhuma porque ocorreu uma exceção, o programa para ali imediatamente. Portanto, há problemas deste tipo, há exceções, portanto, há casos em que a parte real dá zero, dá logo uma exceção, há casos em que não dá uma exceção, mas a resposta está errada. Deu exemplo, encontrou algum exemplo em que a resposta está errada? O 2. O 2? 2. Ou dá certo? Menos 2 mais 2J, não é? Sim. Menos 2. Dá menos 45. Dá menos 45. Mas não devia dar. Não. Devia dar quanto? Devia dar 45. Não. Não. Menos 2 mais 2J. Onde é que não, dá menos 1. Dá tangente, menos 1, menos 1. Espera lá. Não, está certo. Não se preocupe com tangentes nem tangentes menos 1. Preocupe-se com apresentar o número complexo no plano. Ver onde é que ele mora, onde é que ele fica. Okay. Ele fica no segundo quadrante. No segundo quadrante. Fica no segundo quadrante. E então vamos aproveitar por aqui o GeoGebra. Exato. Então se ele no segundo quadrante ele devia dar. Portanto, se eu marcar aqui. 135. Marcar aqui um número complexo, menos 2 mais 2. Portanto, o ângulo é 90 mais 45. É 135, não é? Sim, está bem. Mas ele está a dar menos 45. Uhum. Vamos ilustrar ainda mais a figura para nos ajudar a perceber. Isto interessa para todos, mas não é só para a Margarida. Nós marcamos estas coisas usando geralmente o ciclo trigonométrico, não é? Marcamos o eixo das tangentes, que é reta x igual a 1. Unimos este ponto com a origem e vamos ver onde é que vai dar no eixo das tangentes e devia... Bom, daria quanto? Menos 45, não é? Exato, sim. Porque o arco tangente vai nos dizer assim, quando nós unimos, vamos dizer qual é o arco, mas é o arco aqui deste lado. Não é? A função arco tangente, se lembrarem também da análise 1, é uma função que tem o contradomínio de menos π a π. Sim. Portanto, o que quer que seja que nós ponhamos lá, a resposta vai sempre dar alguma coisa que está no intervalo de menos π a π. Portanto, se tivermos uma coisa que está no eixo imaginário, ele nunca vai cruzar, portanto não tem arco tangente, não existe arco tangente nestes casos, não é? Portanto, não vai dar resultado. Se tiver alguma coisa deste lado, bom, o ângulo, ele não vai dar, o arco tangente não vai dar o ângulo até ali, vai dar o ângulo para baixo, ou seja, vai dar menos 45, como nós vimos, não é? E não 135. Se estiver aqui, tudo bem. Se estiver aqui, tudo bem. Mas se estiver no segundo ou terceiro quadrante, por exemplo, aqui, em vez de dar 225, não, vai dar só 45. Temos este problema. Portanto, o arco tangente está limitado ali ao intervalo menos π a π. Então, a sugestão que é dada, é, entretanto há várias dúvidas, já vou tentar responder a seu tempo, é considerar então o arco cosseno. Então, se eu, por exemplo,
para este mesmo número complexo, e já agora até vou pôr aqui a reta a passar ali, talvez ajude, não é? Para este mesmo número complexo, eu quero medir este ângulo 135 e posso pensar como é que eu faço, se em vez de usar a tangente dá a parte real a dividir pela parte imaginária, não é? Vimos aqui o problema, mas depois o arco tangente não nos devolve o ângulo certo. Se eu usar o cosseno, o que é que dá? O cosseno vai dar... O cosseno é o cateto, não é? sobre a hipotenusa, não é? Portanto, já não é a parte imaginária e a parte real, mas sim a parte real e o módulo. E o módulo. Portanto, a primeira coisa é tomar consciência disso. Dizer assim, então, se eu mudar de arco tangente para arco cosseno, eu tenho que perceber que depois o resto não fica igual. Sim. Não é? Portanto, se eu agora pegar nesta versão e vou pôr aqui numa célula ao lado, só para podermos comparar, dizer assim, então se eu mudar aqui para arco cosseno, é uma coisa que é preciso ler com atenção, não é só chegar aqui e dizer, então, espera, então tiramos arco tangente, pomos arco cosseno. Não faz sentido, porque o ângulo é tão... O ângulo que tem o cosseno que nós queremos já não é a parte imaginária dividida pela parte real. É a parte real a dividir pelo módulo. O módulo que, entretanto, já descobriram como é que se faz, não é? Sim, já. Então, esta dá-nos uma segunda tentativa. Dá-nos uma segunda tentativa, está bem? Portanto, interpretando, mas o que estamos a fazer é representar o número complexo no plano e ver qual é o cosseno que nos interessa e então, nós queremos o ângulo, vamos fazer o arco cosseno disso. Ora, mas isto ainda não vai resolver tudo. Portanto, agora o passo seguinte agora é experimentar com alguns valores e ver o que é que a gente pode, o que é que está certo ou o que é que não está certo e depois, para depois chegarmos a uma versão que funciona. Sim. Mas aqui o problema da divisão que tínhamos na tangente mantém-se aqui. Mantém-se, mas não tanto, vamos lá ver, porque no caso que tínhamos da tangente, tínhamos um problema em que a parte real nunca pode ser zero, ou seja, o eixo imaginário ficou excluído desta função, não é? Não vai dar, nunca podemos calcular para números imaginários puros. Okay. Agora, aqui o que é que fica excluído? É só... Fica excluído o 0, 0, 0. É só o zero, não é? É só o zero. Tá bem? Mas isso é aceitável, visto que nós consideramos que para o complexo zero não tem um argumento definido, visto que, como não temos nenhuma semirreta, pode ser uma semirreta qualquer, não é? A partir da origem não há dois pontos para traçar uma semirreta, não é? Portanto, não definimos o que é o argumento do complexo zero. Portanto, faz sentido que esta função aceite qualquer complexo diferente de zero. Então o problema das divisões já não temos, agora é só... O problema das divisões já não temos, o problema é que se há bocadinho o arco tangente dava valores entre menos π-meios e π-meios, sim, agora isto vai dar... Agora o arco cosseno dá valores também num certo intervalo, o que não corresponde a todos os casos. Ora, entretanto, tínhamos dúvidas o Afonso já estava resolvido, do Tiago sobre o 3D, então vamos lá ver. Sim, a 3D em geral, exatamente. O que se pretende é como é que se faz para obter a soma, como é que se faz, perdão, sim, como é que se... peço desculpa, o 3D. O 3D é apenas um bocadinho de experimentação, só para confirmar que o produto, o quociente, etc., funciona da maneira esperada, não é? Mas aqui no 3D não há propriamente nada de muito interessante a fazer, não é? No 3D, sim, convém descobrir como é que se faz o módulo e o conjugado, envolve uma certa pesquisa, não está escrito, não está à vista como é que se faz, ao passo de multiplicar e dividir, é evidente como é que se multiplica ou divide dois números complexos, é usar os operadores normais de multiplicação ou divisão. Mais, como é que... a Joana pede para mostrar como é que nós pomos o código no relatório novamente. Ok, então eu vou mostrar, temos aqui
um exemplo de como pôr código no relatório. Usamos aqui o ambiente verbatim. Verbatim quer dizer à letra, portanto, vem do latim, verbatim. Portanto, este pedaço que nós pomos vai aparecer tal e qual, ou seja, com os mesmos espaços, etc. Ele vai respeitar exatamente a posição das coisas que nós escrevemos e, além disso, o tipo de letra é aquele tipo de letra, toda letra igualmente espaçada que nós estamos habituados a usar nos programas para que fique tudo bem alinhado. Não é? Nós queremos que a indentação seja respeitada integralmente. Ora, há uma pergunta sobre se têm acesso à gravação da aula. Sim, senhor, vão ter acesso à gravação, como têm acesso à gravação das aulas anteriores. Estão todas na página da disciplina. Professor, Sim. há alguma maneira de se resolver os problemas que, utilizando o ACOS, também continuamos a ter? Sim, senhor. Sim, senhor. A ideia mesmo é que cheguemos a essa solução satisfatória. Nós agora, se usarmos o argumento, por exemplo, há bocadinho tínhamos um problema com menos 2 mais 2J, que devia dar 135. Isto agora, ora, dá 135, boa. Este está bom, não é? Sim, o problema é o quarto e o quinto, é o terceiro e o quarto quadrante. O problema é o terceiro e o quarto quadrante, exatamente. Exatamente. Então vamos lá experimentar. Então, no terceiro quadrante, não é? Portanto, menos 2, menos 2J. 135. Quanto é que devia dar? Devia dar 170, 180? Vamos lá ver, menos 2 mais 2J, onde é que ele está? Então, não, devia dar 225. Devia dar 225, ok. E no quarto quadrante, algo semelhante, não é? Portanto, se for, por exemplo, agora 2 menos 2J, devia dar, está a dar 45. 315. Devia dar 315. Ok. Está bem. Portanto, do terceiro e do quarto quadrante estão errados, não é? Mas estão errados de uma maneira que nós conseguimos relacionar com a resposta certa. Vamos lá mostrar aqui o boneco do GeoGebra, que é talvez mais fácil. É que eles estão a ir como se fizessem espelho com o eixo dos X. Ok, boa ideia, não é? Portanto, se eu tiver aqui o menos 2, menos I, aqui, não é? Corresponde aqui à reta y igual a x. Vou passar aqui diretamente. Portanto, eu queria este ângulo até aqui, mas ele está-me a dar o quê? O arco está-me a dar aquele de cima, não é? Exato. Menos 90. Menos 90 não será bem isso, não é? Não será bem isso. Porque neste caso é, mas vamos por outro exemplo, se calhar. Portanto, vamos pôr em coordenadas polares, se calhar ajuda, não é? Portanto, se eu puser, por exemplo, o ponto de coordenadas 200 graus, vamos pôr. Vamos ir por aqui graus. Está em radianos, mas pronto, vamos pôr π mais π sobre 9. Temos aqui este devia ser 200 graus. Se eu for fazer o argumento deste, o que é que vai acontecer? Não vai dar este menos 90, vai dar ali daquele lado, simétrico, em relação ao... Não é? Porquê? Sim. Porque, ou este e este, porquê? Porque o cosseno é o mesmo. Não é? O cosseno é o mesmo. Está bem? Mas, neste caso, o que nós queremos é não, por exemplo, não os 160 graus, mas os 200. Não os 150 graus, mas os... Quanto? Não os 130, ou melhor, não os 135, mas os 225. A questão há uma relação... Não percebi? Não, no Z1 nós temos sempre... No Z1 temos um seno e no Z2 temos o seno oposto.
Ou não tem a ver com o seno? Não interessa. Não precisamos de falar em senos. O que nós precisamos de ver é qual é a relação entre dois ângulos que têm o mesmo cosseno. Essa é que é a questão. Portanto, se eu tenho dois ângulos que têm o mesmo cosseno, sim. a relação é 180 que... menos... Não. É 180 menos o ângulo? Não, era sempre... Se for 180 menos o ângulo, tem os cossenos e os senos simétricos. Não é bem, não é? Não é 180, não é 180. É, sim. Portanto, vamos lá ver, por exemplo, aqui nós queríamos 225 Sim. e ele está a dar 135. Sim. Isto não é 180 menos... 180 menos... É 90. Não, também não é 90. Não é 90 mais o ângulo? Não. Não, vamos pensar de outra maneira. Em vez de pensarmos em este ângulo, nós podemos pensar assim, é 225, mas também podemos pensar por este lado. Se em vez de medirmos por aqui, por este lado, 225, este é quanto? Portanto, se eu marcar para este ponto aqui, agora vou apagar aqui coisas que não interessam. E vou apagar o eixo das tangentes que não interessa. Não interessa. Portanto, o que eu quero é o ângulo desde o eixo do X até aqui. Posso medir por este lado, 225. Não é? Mas se eu medir pelo lado contrário, quanto é que dá? Menos, não é? Sim, menos 135. Menos 135. E então, se eu pensar assim, menos 135, ele dá como resposta, não dá os menos 135, dá 135. Sim. Não é? Sim. Menos não sei o quê, ele dá mais não sei o quê. Ou seja, este aqui de baixo ele está a dar sempre por simétrico. Está bem? Sim. Então eu posso... Mas se eu não quiser isto negativo, bom, não é muito difícil de ver. Se este ângulo aqui é menos 135, eu para chegar aos 225, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar 180 mais 90. Tenho que somar 180 mais 90? Não, tem que somar uma volta inteira. Claro. Sim, 360. 360, não é? Portanto, a questão é que não era 180. Eu estava a ver para chegar ao Z1. Pois, não. Porque, era o caso. Sim. É? Portanto, por um lado, nós temos que pensar qual é o argumento deste complexo. Menos 135, ou seja, menos o argumento daquele. Não é? Sim. Ou então, isso mais 360. Portanto, como a Margarida estava a dizer, será que é 180 menos aquilo? Bom, não, é 360 menos aquilo. Ok, percebi. Então, se mudarmos isto na fórmula na definição de arg, já dá certo. Bom, mudarmos, mas cuidado, não é? Sim. Mudarmos, mas não é para todos, senão vai estragar o estado certo. Sim, temos que fazer um if. Ora, exatamente. Portanto, aqui a questão é esta resposta do arco seno, isto dá a resposta correta, se estivermos no primeiro ou no segundo quadrante, e dá a resposta errada, mas agora já vimos como emendar para os que estão no terceiro e no quarto quadrante. Portanto, precisamos pôr aqui um if, exatamente. É mesmo isso. Obrigada, professor. Ora bem, então, uma pergunta a 3 é se inserimos no relatório e outra pergunta é como escrevemos graus em LaTeX. Ok. Então, a 3 é... O que é que diz a 3 é? Sim, a 3 é para pôr no relatório. Quer dizer assim, ora, fomos investigar e vimos que para obter o módulo de um complexo se escreve de uma maneira e para se obter o conjugado se escreve de uma maneira. Ora, entretanto, há a pergunta sobre o LaTeX, já lá vamos. Quanto ao arco seno, devia dar para resolver portanto, o arco cosseno resolve os casos 1 e 2. Os casos 1 e 2 ficam resolvidos com o arco cosseno. Não ficam, é depois os complexos que ficam no terceiro e no quarto quadrante, que é o que estávamos há bocadinho a discutir. O caso 1, complexo 3J,
o arco seno dá a resposta correta. O complexo menos 2 mais 2J, o arco seno dá a resposta correta. Ora, como é que escreve graus em LaTeX? A maneira mais simples de escrever graus em LaTeX é com um comandozinho. Eu vou escrever. Não fica muito bem, pois não? Portanto, temos que pôr em expoente. Vemos assim, fica bonito. Okay. Já vou mostrar então outra vez como é que se põe o código no relatório e se a função... Sim, o que o Fábio está a perguntar basicamente é isso mesmo. É isso mesmo que a gente pretende. Este arco seno dá a resposta certa no caso de estarmos no primeiro ou no segundo quadrante, ou seja, se a parte imaginária não for negativa, e se a parte imaginária for negativa, temos de trocar o sinal vou ver, portanto, menos isto. Sim, o Fábio está a perguntar. Funciona perfeitamente. Ok, entretanto, o código. Ok, vou mostrar como é que se põe o código no relatório. Temos aqui, portanto, usamos este ambiente, verbatim, begin verbatim, end verbatim, e pomos lá código dentro. Era isso que estava o Fábio a dizer. Portanto, precisamos aqui de um if. Agora, o código dos graus. Okay, já temos aqui o código dos graus. Ok, portanto, há uma dúvida porque é que o F2 não está correto. Ora bem, bom, portanto, quando o F2 é com a versão da função que usava o arco tangente, que temos aqui em cima, ainda bem que eu não apaguei, nós tínhamos esta função. E se nós aplicarmos esta função para calcular o argumento de menos 2 mais 2J, ele dá menos 45, quando a resposta certa era 135. Não está a dar a resposta correta. E o problema tem a ver com o intervalo onde varia o arco tangente, porque o arco tangente dá-nos sempre valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou se quisermos convertendo para graus, vai-nos dar entre menos 90 graus e mais 90 graus. Nunca vai dar a resposta 135 graus, que era o que nós pretendíamos. Portanto, esta solução com o arco tangente vai estar sempre limitada dentro do intervalo dos valores que o arco tangente dá. Não é? E depois tem o problema que não permite lidar com o eixo imaginário, porque sempre que a parte real for zero, vai logo dar erro. Por isso é preferível passarmos para o arco seno, como nós fizemos, e se nós resolvermos aqui, sim, no F1 escrevemos 3J e não 3I, sim, também já tinha mencionado isso, portanto, quando nós estamos em Python a representar o complexo 3I, temos que escrever com a letra J. Ora, portanto, a pergunta sobre se ficam os problemas todos resolvidos, ficam se nós pusermos aqui o if como deve ser, não é? Portanto, se nós pusermos estamos agora, há mais que uma maneira de escrever, naturalmente. Podemos dizer assim, se a parte imaginária for negativa, então retornamos menos o arco seno, por exemplo. Há mais que uma maneira de escrever, mas podemos fazer, se a parte imaginária for negativa, então tornamos menos arco seno. E se for positiva, tornamos o arco seno, por exemplo. Se ficarmos assim, fica resolvido. Ou se pusermos aqui maior ou igual a zero e trocarmos aqui o else com o if, ou se
como algumas pessoas escreveram, se guardarmos o valor do arco cosseno numa variável e depois retornamos menos ou mais essa variável, há várias maneiras para escrever, mas sim, se fizermos o if corretamente, resolve os problemas todos. Portanto, fica definido na resposta a F4 é esse código. Vamos lá ver como é que está a enunciado. Tenho que sempre reler como é que está. Sim, portanto, a resposta global final será com o arco cosseno e com o if, não é? Portanto, podemos dizer assim, se usarmos o arco cosseno sozinho, ainda não resolve tudo, mas se combinarmos com o if adequadamente, então a resposta final resolve os problemas todos. Só mudar o arco cosseno como fizemos em primeira abordagem não resolvia tudo. E assim resolve tudo. Portanto, conseguimos calcular o argumento para um número complexo desde que ele não seja zero. Mas a partir disso também nós não queríamos calcular o argumento zero, portanto está tudo bem.